Na RW Brasil, Self, autoconhecimento e expansão da consciência, com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do nosso Self aqui pela RW Brasil, com a presença mais uma vez do nosso colega Mário Xavier, que é um especialista neste assunto. Já tivemos oportunidade de explicar quais são as atividades do Mário nesse terreno, desta nossa tarefa aqui, né, de falar das coisas de dentro, né, de buscar autoconhecimento, enfim. E hoje nós vamos começar pela viagem do Mário, né? O Mário está chegando de volta de um giro pelo interior do Rio Grande do Sul, né? Isso. Tudo bem, Mário? Meu namastê a todos, bem-vindos ao Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Pois é, Marcelo, me desloquei aqui da ilha de Santa Catarina, porção insular de Florianópolis, para uma viagem de cerca de 15 dias pelo Rio Grande do Sul. E depois de Porto Alegre, me dirigi a Uruguaiana, extremo oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. E depois fui uns dias em São Borja também. De São Borja voltei para Porto Alegre. Eu tenho origens ancestrais, né, antigas com o Rio Grande, do século XIX, do começo do século XIX. Então é um território, é uma região que eu conheci desde pequeno e que é muito típica. É um bioma, é o único bioma do gênero no Brasil, com aquela geografia, aquela vegetação, aquela fauna, e ela se integra ao Uruguai e à Argentina no que a gente poderia dizer numa outra grande nação, a nação Pampa. E então, do ponto de vista telúrico da Terra e do ponto de vista... Aliás, só um parentezinho, o pessoal que ouve Pampa tem a ideia de que os Pampas são apenas no Rio Grande do Sul, né? E eles, na verdade, se espraiam um pouco para... Sim. A própria designação de gaúcho, né? Sim, há o sim, gaúcho, sim. né? Sim, que é o argentino, sim. que é o uruguaio. Exatamente. Há uma diferença entre rio-grandense e gaúcho, né? Apesar desse limite geográfico territorial que separa Brasil da Argentina e do Uruguai, pelo Pampa, pelo gaúcho, por algumas tradições muito similares, para não dizer iguais em muitos casos, há uma integração, há uma interação muito forte entre o pessoal da fronteira gaúcha com a fronteira do Uruguai e da Argentina. Eu aprendi isso em Chapecó. Aliás, agora há pouco eu estive em Joaçaba, ouvi isso de novo de uma pessoa simples das ruas, e ele me disse assim: eu sou gaúcho e eu nasci aqui em Joaçaba, mas gaúcho é quem toma chimarrão. É o costume do gaúcho, né? Que Sim. Pode ser em todas essas regiões aí. Né? O gaúcho, como a gente tem dito, ele é um conceito, é uma vivência, é um sentimento que se espraia para outras nações, para outras nacionalidades, para o idioma espanhol, que aliás é muito comum o gaúcho do Rio Grande do Sul conhecer bem o espanhol e usar muitos termos do espanhol e vice-versa. E até é bom assim se fazer um parênteses. Existe algo muito folclórico ligado ao Rio Grande do Sul, às vezes só projetado como centro de tradições gaúchas, e nada contra isso, mas assim, há uma diferença entre a folclorização, a tradição, a pura repetição de um hábito, como o chimarrão, o churrasco, um tipo de dança, e todo um conceito muito mais amplo, mais psicológico, mais interior, mais subjetivo, de traços complexos de uma personalidade, de um povo, uma cultura que se formou de uma maneira muito própria e muito diferente da do resto do Brasil. E não vai aqui nenhum superlativo, nenhuma qualificação valorizando mais alguém, desdizendo, subestimando o outro. Mas é um fato muito real que o Rio Grande do Sul, o Pampa Gaúcho e essa fronteira com o Uruguai e a Argentina foram fronteiras onde o homem, as mulheres, as crianças, a ocupação humana se deu enfrentando rigores, ameaças, desafios de muitas ordens.
onde os tratados entre Portugal e Espanha, onde a presença da coroa e depois da república se fazia de uma maneira muito distante, né? É o extremo oeste do Rio Grande do Sul, o extremo oeste, o extremo sul do Brasil, e a história é fascinante, e mais do que isso me atrai muito ainda a possibilidade de conviver com a geografia, com a planura do Pampa, das coxilhas, do verde, do que a gente poderia dizer do mar de verde, que são os campos, né? E situações que não são alegóricas, não são figuras de linguagem. A situação como eu vivi de novo lá, de em determinados momentos, tu olhares 180 graus e continuar olhando 360, virando a cabeça, e tu poder descortinar o horizonte de todos os lados. Eu até brinquei com um parente, se a gente fosse uma coruja e pudesse tirar a cabeça 360 graus, as situações que a gente vê só o horizonte. Então, essa perspectiva geográfica, territorial, essa condição ambiental impactou e impacta e inspira o ser humano em algumas qualidades interiores que eu correlaciono muito com a possibilidade do exercício da contemplação, da meditação e de uma visão interna que se alonga, se espraia na planície, na coxilha, que é o termo da ondulação do campo, né? Pequenas ondulações, a presença de cerros, morros, montanhas é muito rara, né, naquela região. Então a gente vê muito longe, a vista alcança muito longe, e isso predispõe a um tipo de relaxamento, de conexão com o que está ao teu redor muito forte. Então a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa conversa aqui, dentro dessa perspectiva de autoconhecimento e expansão da consciência via Pampa. Voltaste melhor de lá, né? Sim, eu reabastecido, né? Vamos dizer assim. Eu, como tu e boa parte das pessoas que nos assistem, nos ouvem, nos escutarão aqui pela web, somos urbanos, né? Mais de 70% da população brasileira é urbana e vive próxima do litoral. Nós somos um país e o mundo chamado desenvolvido, embora esse termo seja questionável, mas o mundo urbano é o mundo onde vive a maior parte das pessoas hoje no mundo. E é um mundo com alguns confortos, algumas facilidades e com muita artificialidade, né? Com muito estresse, com muito congestionamento, com muito problema de lixo, com a simples questão de que tu não pode ver o céu, as estrelas do céu, porque as cidades são iluminadas à noite. Então, assim, o rio, o córrego, o arroio que passava pelas cidades, em boa parte dos casos, estão poluídos, soterrados, canalizados. Então, eu penso que para qualquer urbano, em qualquer lugar do mundo, a possibilidade de se retirar momentaneamente, temporariamente, do grande centro ou da cidade, mesmo uma pequena ou média cidade, e voltar a ter um contato com um ambiente natural mais original, mais parecido com o dos nossos ancestrais, mais preservado na sua feição, na sua integridade, eu considero uma atitude saudável, recomendável e até mais, um remédio, uma atitude preventiva. Bom, dito isso quer dizer que o quanto a gente deve prestar atenção nas viagens, deslocamentos, né? E às vezes até escolher um destino, né, para descansar, Claro. né? Muita gente às vezes busca o barulho, a agitação e tal para descansar, né? Interessante isso, E né? as coisas pioram. Exatamente. Bom, mas dito isso, eu acho que o Selfie, por mais que seja um programa que busque o relaxamento, né, a autoconsciência e tal, é difícil a gente fugir também do tema da semana, dos últimos 10 dias, que são as manifestações no Brasil inteiro. Aliás, Sim. a nossa programação foi invadida, né? Esse assunto invadiu Sim. a programação de todos os programas da RW Brasil, e aqui não vai ser diferente. Mas é claro que nós vamos analisar isso sob um outro aspecto, né? Sim. Um outro aspecto, acho que da autoconsciência, né?
de busca disso, né? Sim, sim. Não, é possível. Já no meio da minha estada mais no campo, em alguns momentos que eu retornei para cidades próximas, eu já acompanhei por um noticiário ou outro o rebuliço, a movimentação, a barulheira que se formava em algumas cidades do país. E prestei atenção, naturalmente. Retornando a Porto Alegre, depois Florianópolis, coincidiu com a fase mais intensiva e constante que essas manifestações aconteceram. A partir do dia 13, a semana que fechou no dia 20 e até os dias de hoje. Sem dúvida, todos os analistas são unânimes de que jamais no país se viu uma manifestação pública, social, que tomou as ruas num porte e com uma intensidade tão grande. As análises possíveis são inúmeras, né? E existem vieses políticos, sociais, reivindicatórios, encaminhamentos, desdobramentos práticos ligados ao transporte urbano, à redução de tarifa, ao desengavetar de leis, projetos, PECs. Esse é um assunto muito extenso, que está em curso e que nem nós mesmo hoje podemos dimensionar onde vai terminar. E não seria o foco principal do nosso programa, como tu disseste. O que eu acho interessante chamar a atenção, aproveitar esse momento, e o que eu tenho feito de certa maneira já pelas redes sociais, pelo Facebook, trocando, ouvindo, interagindo com amigos, colegas, pesquisadores, observadores, pessoas comuns, leigos, de todas as partes do Brasil e do mundo, que nos olham também, né? Porque o mundo, mais do que nunca, mais do que em qualquer época, na época do Collor ou na época da ditadura, 64, 68, em outros momentos históricos, nós não tínhamos essa possibilidade instantânea, online, de reproduzir, compartilhar o que está acontecendo. Já em 2013, nós temos essa instantaneidade, essa multiplicação da informação, das imagens, e até interessante marcar, pontuar, como essas manifestações estavam sempre com a presença maciça de indivíduos com uma câmera fotográfica, uma filmadora, um celular, o que já caberia assim um comentário de que, independente da grande imprensa, grande mídia, há uma leitura popular, há uma leitura, né? E um registro popular, individual. Eu ouvi um sociólogo essa semana dizendo assim: nessas manifestações, cada indivíduo é a manifestação, né? Mais do que uma massa de pessoas atrás de um líder, de uma proposta, de uma liderança, de um partido, de um conjunto de reivindicações expressas, o que nós temos é pessoas preparando o seu cartaz, se preparando para se manifestar, tomando a sua atitude. Sua atitude. E eu considero que isso, para além de análises políticos, partidárias ou sociológicas mais sisudas ou mais ortodoxas, eu acho que vale a pena pontuar que isso é um momento de evolução humanitária, de processo sociológico muito interessante, onde a massa, o povo, a sociedade deixa de ter um caráter meramente de manada, de bloco, e ela reinstaura, revaloriza a questão da importância do indivíduo. É esse indivíduo que está insatisfeito, é esse indivíduo que quer ser feliz e quer ver justiça e quer ver bem-estar, e é em torno disso, Marcelo, que a gente pode conduzir uma parte desse nosso programa hoje. Os anseios, as aspirações individuais diante da sociedade do todo. Vamos nesse caminho aí. Ainda há muito o que dizer sobre as manifestações, e a gente vê na televisão, no rádio, jornal, uma necessidade, né, que as pessoas estão tendo de entender o que as ruas estão dizendo, né? E muitas vezes, acho que na maioria das vezes, essa busca ainda está aberta, né? Nós não entendemos ainda o que nós mesmos fizemos nas ruas. Aí vamos encarar assim, né? Cada um foi um pouco para a rua desse jeito, com a sua indignação.
com a sua individualidade, né? Sobre tudo isso a gente segue no próximo bloco do Selfie. RW Brasil, o primeiro radiojornalismo dedicado à web. A renovação do rádio. E hoje estamos analisando aí, como toda a imprensa vem fazendo, sobre as manifestações. Vou dar uma ajeitadinha aqui no... Isso tudo aqui é feito na base da improvisação mesmo, né, Mário? Isso aí é o nosso... Aqui, ó, vamos ajeitar um pouco o enquadramento do nosso selfie de hoje, né? Faz parte, né? Fazer o quê? Bom. Mário, e aí? Vamos continuar avaliando o que são essas manifestações para cada indivíduo, né? Sei. Bom, longe da gente querer ter uma definição, um diagnóstico, e muito menos um prognóstico sobre para onde essas manifestações vão caminhar ou vão terminar, a gente reconhece, entretanto, que é pacífico o fato de que jamais se viu no Brasil manifestações de tal envergadura e que é muito emblemático um número tão grande de pessoas manifestar em tantas cidades, não só nas grandes capitais, mas em cidades do interior, um descontentamento, um inconformismo, uma série de situações sociais, econômicas e políticas e morais que estão aí, né? Os políticos, os sociólogos, os técnicos, a própria imprensa contribuirão nos próximos tempos para lidar e tratar de qual será o encaminhamento, de o que é possível, por onde as coisas vão evoluir e progredir. E isso a gente vai continuar sendo um observador atento e participativo. Eu tenho interagido muito pelas redes sociais, pelo Facebook em particular, com amigos, colegas, observadores, pessoas que a gente às vezes não conhece, mas tem uma contribuição a dar em todo o país e no exterior. Porque nós estamos sendo olhados, né, como a gente já conversou, em todo o mundo. O que me chama a atenção como um meditador, um buscador interior, espiritual, é que essas figuras de linguagem, de acorda Brasil, ou de acorda para a realidade, acorda para sair da sua cadeira, do seu sofá, do seu próprio Facebook e agir, é uma energia, uma mobilização que, mais do que um mero protesto, ele pode ser também observado e canalizado para a gente falar sobre o despertar interior, né? Sobre o observador interior. Cada vez que uma pessoa se torna descontente com o estado de coisas, isso suscita um embate, confronto, uma dialética, se estabelece uma tentativa de um colocar suas posições, o outro as suas, de se mediar, de se chegar a um consenso, a uma síntese, que, em última análise, é o elemento essencial da evolução humana. A evolução humana se dá por conflitos, por crises, por situações momentâneas de caos, que são reordenados, reestruturados em novos patamares, em novas estruturas, para tentar responder a anseios humanos. Uma reflexão muito interessante, que é o que eu considero oportuno nesse momento, e que não é um tema da pauta da imprensa ou da pauta dos próprios protestos, é nós olharmos a questão dos anseios humanos sob uma ótica mais ampla, que vai do físico, material, o político, até o interior, o subjetivo e o espiritual, Marcelo. Então, assim, o que a gente pode ensaiar, o que a gente pode esboçar e pode trazer aqui como uma informação relevante? Eu li do mestre Osho, certa vez, que Buda, a proposta de Buda, a proposta de evolução, de expansão de consciência que Buda deixou para a humanidade, ela poderia ser interpretada como a busca de realização do anseio humano mais sofisticado, que a gente poderia traduzir assim como o ápice da cidadania. O que seria esse ápice da cidadania? O cidadão quer ter os seus direitos respeitados, ele tem os seus deveres,
ele precisa elementos de conforto, segurança. O Estado tem seu papel em prover parte disso. O cidadão tem outras responsabilidades de empreender, trabalhar, assumir responsabilidades, criar e gerenciar o seu destino. Só que a gente normalmente vê isso sob uma ótica muito financeira, econômica, social, sociológica, da posição social, status, bens, consumo, dinheiro, poder aquisitivo, né? E são pleitos muitas vezes justos e que nós temos que dar ouvidos e atenção. Mas o ser humano é constituído de uma parte interior, subjetiva, que é também sentimental, astral, uma parte psicológica e uma parte espiritual, ou que chamemos nós de consciência ou de alma, sem entrar em conflito com nenhuma religião, nenhuma crença, mas a percepção de que há algo de imaterial, de transcendente dentro do ser humano, que busca também um tipo de felicidade e de realização, que não é apenas a realização econômica, a realização profissional, a realização numa sociedade e a obtenção de custos mais ou menos baratos para consumir este ou aquele bem ou serviço. Agora, o Mário, interessante o seguinte, no programa passado até, Sim. nós falamos da autoconsciência e tu disseste que o grande valor nisso é nós sabermos estar conscientes. Sim, sim. Né? E até a gente chegou a comentar o fato da criança, quando está na barriga da mãe, Sim, sim. ter uma espécie de estar fazendo uma meditação, mas sem a consciência, né? Sim. Lembra que a gente chegou a comentar Sim, isso, que né? que a criança está num estado de meditação, mas sem a consciência, de que ela está... Que seria o essencial para os seres vivos, né? Para ser para nós, resgatado né? pelo ser Exato. humano adulto. E aí eu trago esse detalhe para as ruas de novo, porque as pessoas não estão indo para as ruas conscientes de que estariam também tendo uma visão da autoconsciência. Sim, né? sim, sim. Elas estão indo simplesmente porque estão irritadas, estão rebeldes com o momento que estão vivendo, estão mal, estão precisando de coisas e tal. Mas não há esse viés aqui que nós estamos trazendo Sim. aqui. Ou seja, não estão conscientes disso. Como é que pode se transformar como é que se pode fazer desse limão a limonada? Sei. É muito pertinente a tua observação. Esse limiar, essa passagem de século XX para XXI, esse começo de século XXI, que é o começo também de um milênio, né? É um milênio que está se mostrando muito pródigo em certos laboratórios sociais muito surpreendentes, no mínimo, né? O que está acontecendo na Síria, na Turquia, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Europa, de uma maneira que não nos chega aqui a informação. Então nem tudo são protestos. Há protestos legítimos, há batalhas, né? Há lutas aguerridas por determinados pleitos, mas há também, por exemplo, eu te traria um exemplo de pessoas que estão indo para a rua na Europa e nos Estados Unidos, e aqui está começando de uma maneira muito mais discreta, para professar, para compartilhar, por exemplo, a cultura de paz. Como é que se faz isso? Ao mesmo tempo que você pode e deve usufruir da paz, da tranquilidade, da natureza de um parque, ao mesmo tempo que você se move para o transporte pelas ruas, ao mesmo tempo que outros tomam as ruas para protestar, há grupos de pessoas, em menores grupos, não são multidões, mas isso tem acontecido em vários grandes centros da Europa, em algumas cidades americanas, as mobilizações meditativas, né? Até a sigla em inglês é Med Mob, né? Esse Med de meditação e Mob de mobilização. Então como é que funciona? Para dar um exemplo de uma potencialidade, ou de uma tendência que poderá emergir. Um grupo de pessoas não ligado a uma seita, a uma religião, ou a uma filosofia em particular, e aí tem outra semelhança com os movimentos que estão acontecendo, não são pessoas defendendo uma bandeira, um lema, uma seita, uma convicção. São pessoas... Sequer uma proposta em si, né? Porque não há, né? São pessoas que se organizam, às vezes inspiradas, lideradas pelo convite de alguém que toma conta de alguma coisa prática, marcar um horário em Londres, em tal praça, em tal dia.
às vezes levam um sino, um lugar para queimar um incenso, mas não tem um ritual, um palco, um templo estabelecido, não há um discurso, não há um megafone. E as pessoas... Ou seja, não há uma unidade, né, de forças. Não há. Mas dessa diversidade, desse respeito à individualidade, à disposição das pessoas de sentarem 15 minutos, meia hora, eles determinam um tempo, 45 minutos, para sentar em meditação em silêncio. Não apenas para o seu benefício próprio, mas para o benefício coletivo e para despertar na sociedade a possibilidade de que isso é uma vivência viável, de que isso também é um modo de ser. Esse é um modo de estar. Estar em público, estar numa praça, sentado em paz, defendendo, vamos dizer assim, promovendo a paz. Então, não há um discurso, não há um pleito, não há uma... Mas não chega a ser uma manifestação, isso é uma demonstração, né? A gente... de como chegar-se digamos assim, a um momento de melhor bem-estar. Né? É muito interessante. Tu considera que isso possa ser uma manifestação, no sentido de dizer que não se está no sentido mais filosófico, né? mais profundo, a gente poderia dizer que é a manifestação do ser. São seres humanos, indivíduos, manifestando a sua intenção, a sua sintonia pela paz. Assim como tem seres que se unem para brigar, para competir num jogo, para torcer, ou para protestar pacificamente, ou protestar com violência, essas pessoas querem mostrar que é possível estar no mundo em paz, sem estar declamando um verso, um canto, ou tentando converter alguém a uma religião, a uma causa. Ou seja, o que nós estamos vendo acontecer no mundo é que uma cultura de paz começa a ser demonstrada, manifestada, como uma possibilidade de vivência do repertório humano, para usar para sofisticar um pouco. E tu dirias que mesmo na inquietude? Sim, sim. Mesmo na inquietude. Esse, né, é o traço, eu diria assim, mais paradigmático, mais rompedor de paradigmas, entende? No passado, houve uma exclusão, uma separação muito grande de que quem era monge devia estar no mosteiro, numa montanha, recluído, escondido, quase um fugitivo. Né? Isso se aplicava a mulheres, a homens, de diversas religiões, diversas ordens, ou mesmo indivíduos que não queriam viver no sistema, né? Walden, A Vida nos Bosques, autores, né? Poetas, guardas florestais, zen, místicos. Então, assim, no passado, foi uma escolha muito individual de alguns grupos se recolher para investir no seu interior. O que está acontecendo agora, que a gente está testemunhando agora, é que, diferente do velho século ou das velhas tradições, um número maior de pessoas tem despertado para a possibilidade de que experimentar a paz é um direito humano. E aí a gente Mário, entra... nós estamos avançando. Eu estou vendo aqui o cronômetro, né? Sim. E vamos jogar isso para o próximo bloco. Tá certo. Eu não sei porquê também, mas eu agora me lembrei do John Lennon. Sim, vamos. Que era um sujeito que se manifestava com essa dimensão, né? Sei. Vamos trazer o John Lennon. Exato. RW Brasil. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. RW Brasil, a rádio web de todo internauta bem informado. Este é o terceiro bloco, estamos com o Mário Xavier e avaliando como o Brasil inteiro avaliou, aliás, como o mundo inteiro avaliou, né? Hoje estamos aí diante da web, como aqui estamos, né? Avaliando essas manifestações do Brasil inteiro e tentando entender de uma forma self, né? Lembrei aqui do John Lennon, né? Que nos remeteu a essa reflexão, que até hoje nós estamos pensando nisso, né? Sim. Como é que nós poderíamos comparar, hein, Mário, essa experiência do Lennon? O John Lennon é uma lembrança grata,
se não me falha a memória, esse ano serão completados 33 anos da morte dele, do assassinato dele. E o John Lennon, eu acho que nós podemos inseri-lo nessa nossa conversa, nossa análise, destacando, valorizando duas palavras, dois conceitos: ativismo e pacifismo, né? Então, que às vezes, muitas vezes, aliás, quase sempre, estão relacionados ao ativismo, a uma manifestação rebelde, às vezes violenta, às vezes agonizante, né? E nem sempre, né? Nem sempre. Na minha adolescência, começo da vida adulta, foi um certo dilema, ou um questionamento meu, como se conciliava, ou como se integrava essa questão de luta social, participação social, ativismo político, por um lado, e busca interior, desenvolvimento espiritual e autoconhecimento por outro. Até que, conversando com um amigo, eu ouvi uma formulação relativamente muito simples, mas bastante abrangente e muito atual até os dias de hoje. E ele me disse assim, ele formulou de uma maneira escrita, a gente estava se correspondendo, eu nos Estados Unidos, ele no Brasil. Essa pessoa se chama César Victor, ele é médico e tinha participado do mesmo programa de intercâmbio estudantil que eu participei nos Estados Unidos. Era alguns anos mais velho que eu. E por carta, de uma forma escrita, conversando sobre isso, né, filosofando sobre isso, ele me disse assim: autoconhecimento e participação social são processos simultâneos e inseparáveis. Aquilo me bateu de uma maneira muito forte e até hoje eu reconheço assim uma grande verdade, e uma verdade muito sábia e muito prática, muito pragmática. Ou seja, alguém pode ter impressão momentânea de que está só trabalhando no social, sendo ativista, ou que tem toda uma ideologia, uma forma de atuar no mundo que ele chama de militância, e que isso é uma dimensão dele, e que está excluída a dimensão interna. Mas, na verdade, quando alguém está sendo ativista, ele está sendo ativista e uma parte do ser dele, da emocionalidade dele, da subjetividade dele, e por que não dizer da espiritualidade dele, da energia dele, está junto àquela ação. Né? É um raciocínio desafiador, porque a gente acha que a militância é sempre por um caráter social, né? Pois é. Não só para este indivíduo que está promovendo, né? Mas porque, na verdade, aproveitando esse embalo, essa viagem, se tu for olhar o que é social, o que é sociedade, é a soma de vários indivíduos. Para um efeito teórico, de conversação, de análise, de discurso, a gente recorre muito ao termo sociedade, humanidade. Mas o que é a sociedade? A sociedade não existe ela como um ente em si. A sociedade é a soma, é o conjunto de vários indivíduos que têm seus sentimentos, os seus pensamentos e a sua espiritualidade, que tem o seu autoconhecimento. Então, como a gente fala do país, o país não é nada, o país são as pessoas reunidas em ruas, em bairros, cidades, estados. Né? Então o que houve até nos anos 70 e na tradição política da qual a gente está vindo, e da tradição espiritual e sagrada por outro, é que as pessoas olharam isso como dimensões muito opostas, e quando não antagônicas. Que quem está retirado no mosteiro é uma pessoa até meio maluca, é uma pessoa alienada, como os Beatles cantaram The Fool on the Hill, o bobo na montanha, que vê o sol nascer, o sol se pôr, que está lá isolado, tocando uma flautinha, que quem vê parece que é um louco, é um bobo. Mas será que essa pessoa que está meditando, que está interiorizada, que está percebendo os movimentos da natureza, que está tendo a sensibilidade para se colocar no lugar de um outro ser humano, será que essa pessoa não está exercendo um tipo de participação que também é social e que, num sentido mais amplo, também é política? Se nós olharmos que política, do grego, simplesmente quer dizer poliótica. Política, originalmente, quer dizer uma visão ampla sobre as coisas e não
como a gente convencionou na nossa sociedade, que é o contrário. Política virou sinônimo de política partidária, de uma facção, de uma ideologia e de um modo muitas vezes baixo e rasteiro de conviver. Interesses menores. Quando poli, todos nós sabemos, poli quer dizer vários, abrangente, muitos. E política seria muitas visões, uma maneira ampla de olhar as coisas. Então, do ponto de vista dessa poliótica, né, a gente vai perceber que um meditador, um buscador, um monge, como eu digo, ele pode jogar no time da multidão, da sociedade, no momento que ele inspira, coopera, né, para que essa humanidade também evolua, também respeite mais a sua subjetividade, viva melhor e coopere melhor para o todo. Porque o que é a sociedade se não a soma do todo de indivíduos? Então, a gente é remetido para a questão do indivíduo, da felicidade individual, do autoconhecimento e da responsabilidade com que cada um age consigo, com o outro, com o meio ambiente. Agora, o Mário, há um aspecto interessante aí disso que tu está falando, é o seguinte, vamos dizer assim, neste mundo da militância, né? Sim. Que a gente vê pessoas darem-se, né, às outras, né, oferecer o seu o seu melhor tempo, né, para uma luta social e tal. Muitas vezes essas pessoas estão buscando, na verdade, uma busca interna muito grande, né? Elas estão de alguma forma buscando dentro de si uma energia que elas não teriam sozinhas. Sim. Né? Então vão resolver problemas que são muito pessoais no coletivo, né? Nesse dar-se ao coletivo. Quer dizer, então é uma espécie de um tratamento útil ao coletivo, né? Sim. Tratamento pessoal, mas útil ao coletivo, né? Eu conheço muita gente, eu até de certa forma incluo entre elas, que salvou-se na sua juventude de caminhos tortuosos e tal, pela militância política, né? Por essa militância que a gente chama hoje, aí, né? Chamava pelo menos hoje, né? Não, certamente a existência humana, ela por si só traz uma dimensão de insatisfação, de descontentamento. O ser humano anseia, ele tem uma ânsia por completitude, por se realizar, por ser melhor, por viver melhor e por estender isso aos outros, né? A pessoa saudável, a pessoa generosa, a pessoa verdadeiramente fraterna, ela quer socializar, ela quer compartilhar. O que veio muito à tona agora com a possibilidade das redes sociais. O egoísmo, né, em inglês se chama selfish, né, ou selfishness. O egoísmo, o individualismo, o estar trancado só em si, pensar só em si, amealhar coisas só para si, é uma doença, pode ser visto como uma doença. Ao passo que quem cuida de si, mas pensa no outro, a partilha, e aí tu vê até uma visão tanto de Cristo como de Marx. Então, assim, quem promove a partilha, o compartilhar, a socialização, é um ser humano, tu pode dizer que ele é mais saudável, mais digno, ele é mais humano. E a busca interior, espiritual, a expansão da consciência, o autoconhecimento, busca o que em síntese? Aproximando-se de uma outra maneira do que o militante busca. Ele não busca essa realização só para si. Ele quer se conhecer melhor, para se sentir melhor e para retribuir ao meio, compartilhar com o meio, transformar o meio num ambiente também melhor de se viver. Voltando para Buda, o que Buda fala sobre Samadhi, Nirvana? É tornar essa terra um lugar mais feliz, mais abençoado para viver para todos. Ele não diz que é uma exclusividade de alguém. E ele diz o contrário, que se cada um furungar em si, trabalhar em si, empenhar o adequado esforço para expandir a sua consciência, ele vai terminar por contagiar, por expandir a consciência de tudo que está ao redor dele. E por isso que aquele teu pensamento inicial deste bloco
é que esses pensamentos que são individuais e coletivos, eles andam são inseparáveis, né? Eles são simultâneos e inseparáveis. Então, o que se pode dizer sobre o ativista é que, num primeiro momento, ele busca reivindicações, soluções mais imediatas, pragmáticas, materiais, tangíveis para determinadas causas. Mas, num patamar adiante, todos nós deveríamos ser também militantes, ativistas da paz ou da busca de bens que não são apenas o transporte, a educação, a segurança, a alimentação, a seguridade social. Seria nós expandirmos o conceito de cidadania e bem-estar para considerar a paz como um atributo universal, cidadão, ao qual todos têm direito. Isso seria um paradigma novo. Agora, tudo isso pressupõe paz interior, né? Para se trabalhar isso, né? Sim. Quer dizer, então, estamos sendo militantes de nós mesmos, inicialmente, né? Sim, porque apesar de nem todo mundo querer reconhecer num primeiro momento, mas a maior parte das pessoas, elas são uma guerra, elas têm uma guerra, elas são um conflito inerente consigo mesmo. Cada pessoa andando, mesmo sem dar uma porrada em alguém ou sem esbravejar, ela trava lutas permanentes consigo, elas mesmo, com as ideias, com os pensamentos, com as emoções. Eu estou me lembrando de um post teu mesmo no Facebook uns tempos atrás. Tu vai lembrar disso, do que o Dalai Lama, quando foi perguntado por que ele abandonou a política, se deixou ser invadido o país e tal, e não fez nada, né? E aí então ele respondia, não sei, me ajuda, é que ele teria deixado isso porque se ele tivesse levantado armas, ele teria muitas guerras dentro dele próprio, maiores do que as guerras contra o inimigo, né? O desafio do Dalai Lama, que é um ente, uma personalidade a quem eu admiro, respeito e reputo demais hoje em dia, acho que é uma alma, uma consciência viva, que inclusive a semana que vem faz aniversário. Acho que são 78 anos, não me falha a memória, mas a semana que vem, essa primeira semana de julho. Então, o Dalai Lama é um grande exemplo de compaixão e de perdão, o que não em relação aos chineses, à invasão. Se ele opusesse violência, isso redundaria em mais violência. Ele não avaliza, ele não concorda com o que a China fez. Sim. Mas ele propõe o perdão, a compaixão. Nós estamos falando aqui da invasão, né? Da China, da invasão chinesa sobre o Tibete. No Tibete, né? Ele diz, o fato é que você viver com ódio ou promover o ódio não vai curar o ódio. Isso Buda dizia, né? Haja com ódio e o ódio o seguirá como a carreta segue os bois. Então, assim... de alguma forma o Gandhi dizia isso. Então, esse é um passo, é uma sublimação, é um processo bem sofisticado, mas que a gente pode resumir assim, com essa lição. Não quer dizer que você seja alienado, que você não leve em conta a conduta inadequada, violenta, agressiva, destrutiva do outro. Mas você tem que praticar um perdão, uma compaixão, sem esquecer o ocorrido e criando formas de atuação que vão além disso. Ou seja, tu não resolve o ódio com mais ódio, tu resolve o ódio com paz e com amor. Essa é a filosofia budista, da compaixão. E volto a dizer que não significa perdoar e esquecer, mas perdoar e promover um outro entendimento, uma outra compreensão, um outro estilo de vida que seja não agressivo, não violento, e que nós chamamos genericamente a cultura de paz. É fomentar a cultura de paz, é o pacifismo. Legal. Fizemos um bloco um pouquinho maior, mas a gente infelizmente vai ter que descontar no último bloco. Tá legal. Um pouco menor. E, aliás, o último bloco será um bloco mais explicativo do nosso cenário hoje aqui. Os nossos amigos que estão nos acompanhando aí devem ter notado que ao fundo aqui
nós temos hoje em cima do monitor aqui do selfie uma figura do Buda. E no início do programa aqui, o Mário me deu uma pequena, grande explicação sobre esse... Podemos conversar sobre isso no quarto bloco. No quarto bloco, explicar para as pessoas. Podemos. Eu tenho aqui outras imagens do Buda, que as pessoas às vezes fazem uma confusão grande sobre os Budas aí e os significados dele. Né? RW Brasil, o presente do rádio na web. O bloco final do selfie desta edição, com o Mário Xavier, como sempre, por aqui. O nosso programa hoje dedicou-se ao tema das manifestações, né, no Brasil, políticas, de uma forma mais, digamos assim, mais banal, né, de uma observação mais material, mais corriqueira, mais né? corriqueira. Mas hoje nós tratamos aqui sobre um viés, né, da consciência e das questões energéticas desta política da paz, né? E se você ligou a web só agora e perdeu essa avaliação, este programa, os outros 3 blocos, é só procurar pela página do Selfie aqui no rwbrasil.net e você vai já encontrar o programa alojado lá e você pode assistir a qualquer tempo tranquilamente a edição normal do nosso programa. Esta é uma vantagem da RW Brasil, que oferece, além dos programas ao vivo, também em forma de podcast, a programação inteira dos programas anteriores em cada página especial ali. Bom, neste bloco final, eu pedi para o Mário para a gente reproduzir um pouco da nossa conversa antes do programa de hoje. Sim. Porque eu propus que a gente colocasse ali uma imagem do Buda, né, em cima do nosso monitor aqui. E eu tenho na minha casa, no nosso estúdio aqui, à disposição algumas imagens do Buda, né, algumas menores, outras maiores. Como muita gente tem em casa, né? E as pessoas às vezes têm a imagem do Buda por uma simpatia inexplicável até, né? Sim. Outras, claro, sabem bem o que estão fazendo, o que estão reverenciando ali, mas eu acho interessante a gente explicar um pouco melhor, né, o que são essas imagens do Buda, que às vezes se mostram de formas diferentes, né? Claro, bem diferentes claro. até, né? Aliás, existem assuntos parecidos com esse, como por exemplo o Cristo, né? O Cristo, se fôssemos estudar um pouquinho mais, saberíamos de pronto que Cristo não tem esses cabelos longos e olhos azuis que nós do Ocidente estamos, né? E a cruz mesmo, cruz Exato. céltica, cruz missioneira, Exato, cruz... Buda era um homem vamos falar... muçulmano, né? Enfim, de pele morena, né? Enfim. Mas isso é só para dizer que o Buda também tem as suas especialidades nas formas como ele é apresentado, né? E para nós aqui que conhecemos pouco o Buda, infelizmente, né, como cultura, né, e cultura religiosa e tal, o Mário vai nos explicar um pouco melhor essas versões aí. Só pontuando, Buda na verdade era de origem indiana, era um indiano, né? Nós temos essa visão, essa interpretação e essa estátua muito popular, inclusive aqui no Brasil, de um Buda parrigudinho, gordinho, muitas vezes sorridente, né? Com uma orelha longa e eventualmente associado não apenas à meditação, à espiritualidade, mas também à prosperidade no Brasil, à alegria e a algo lúdico, algo ligado às crianças. Na China, por exemplo, esse tipo de Buda também é associado à brincadeira, criança, balas, humor, uma figura mais popular, vamos dizer assim, e até um pouco mais mundana. Inclusive,
exemplares do Buda fazendo gestos de alegria, né? Exatamente, saltando, não é pulando. só nessa posição aí, né? Então, assim, veja bem, a minha observação sobre esse assunto se inspirou em grande parte na experiência do Osho também, do mestre Osho, que viveu entre nós na Índia de 1931 a 1990 e foi conhecido nos anos 70 por Bhagwan Sri Rajneesh. Então, a observação, o estudo e o conhecimento de causa do Osho explicava que essa estátua, esse tipo de expressão de Buda, essencialmente chinesa, ela tem muito a ver com o conceito de meditação mais ligada ao taoísmo propriamente dito, que inclusive um dos expoentes ou a figura mais associada ao taoísmo não é propriamente o Buda, mas sim o Lao Tse, mas que é considerado um Buda no sentido de um iluminado, de um grande sábio chinês. E o Lao Tse, que não criou propriamente uma religião, uma ordem, ele foi o autor do livro Tao Te Ching, um dos livros mais traduzidos no mundo, que são poemas curtos, que concentram muita sabedoria, mas ele viveu a vida toda sem criar um movimento, uma religião. Depois dele se organizou algo conhecido como taoísmo, mas todo esse princípio do yin e yang, por exemplo, vem dele. E de alguns mestres anteriores a eles, da tradição ancestral chinesa. Por essas tradições, o ventre, e mais especificamente o hara, um centro de energia abaixo do umbigo, e de um modo mais amplo a região umbilical, abdominal, no taoísmo essa região é considerada como o principal centro de gravidade energética de quem busca a sua integração. Ou seja, entre a cabeça, o céu e a terra, as pernas, essa parte mediana do corpo é onde confluiriam e se harmonizariam as energias que vêm do céu e que vêm da terra. Então, essa estátua, na visão de Osho, com a qual eu sintonizo, simpatizo, corroboro, ela foi criada com o sentido de chamar a atenção de que na meditação e ao pensar sobre o seu processo energético, as pessoas deveriam concentrar a atenção no ventre. E inclusive se sabe que a mulher, por uma questão orgânica, energética, psicológica, teria ainda mais facilidade de buscar o estado meditativo, centrando a sua atenção no ventre do que o homem, né? Já a outra visão de Buda, e nós vamos pedir licença aqui para... Mas antes disso, só um parênteses, né? É impossível não dizer, nos sentimos, eu até um pouco mais do que tu, mas um pouquinho mais confortados com esta nossa protuberância. Pois é. Isso não é tão pecado assim. Pois é. Tem esse fator que eu também já... Né? É uma brincadeira, claro. O Buda chinês, mais gordinho, também nos alivia um pouco o complexo de culpa pelas nossas... No Ocidente que glamoriza o tanquinho na barriga. Exatamente, e exatamente. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Há benefícios em centrar a atenção no ventre no sentido meditativo. Com isso eu faço justiça a muitos colegas. Aqueles que estão nos assistindo sabem disso. Né? É verdade, é verdade. Mas então, em contraposição, vamos trazer, com licença aqui, com respeito, vamos lá. Vamos trazer então a imagem, vamos colocar o Buda chinês aqui para o lado do Marcelo, e eu tenho em mãos agora esse Buda, que é a representação, eu acredito talvez mais reproduzida no mundo, que é essa outra versão. Há quem ache que este até não é o Buda, né? Por conta das diferenças, né? Mas é um Buda. Os tibetanos, os budistas japoneses, o Zen, várias ordens ou religiões e vários buscadores, independentes de religião, utilizam essa imagem como inspiradora de harmonia, paz, integração, centramento interior, conexão com o todo, e ela foi construída, criada, também baseada em alguns elementos, em algumas razões bem justificadas. Essa estátua de Buda,
que se recomenda que qualquer pessoa possa ter em casa. Quando tu fala, Mário, deixa eu chegar um pouquinho sim, mais, sim. aproximar da câmera, Certo? para que as pessoas possam enxergar melhor, ó, essa imagem do Buda. Talvez a gente possa até ter um documentário disponível aqui na RWB sobre esta imagem aqui que o Mário está falando. Estou tentando mostrar um pouco melhor, mais de perto, esta imagem do Buda. Então, assim, ele está sentado numa posição clássica de meditação, que alguns yogis, o pessoal da turma da yoga também pratica muito, onde ele tem uma base assentada no chão e os joelhos, as pernas cruzadas, formando uma conexão energética com o próprio corpo, né? Não perdendo energia, e sim fazendo a energia voltar para si mesmo. Ele tem a coluna ereta, né? A espinha ereta, né? Para melhor circulação nervosa e orgânica do corpo como um todo. Ele tem as mãos, né? Às vezes as duas mãos junto ao ventre, às vezes uma mão pousada próximo ao ventre, a outra sobre uma perna, e ele está ereto. Ele é uma figura mais esbelta, mais magra, né? Bastante mais magra que o outro Buda, e o foco dessa visão, segundo Osho, é de um Buda onde o centro da atenção da meditação é no terceiro olho. Essa estátua aqui mesmo, ela tem um ponto, uma protuberância na testa, no terceiro olho, entre os dois olhos, que seria um ponto particular de atenção durante a meditação, utilizando a respiração, a coluna ereta e a consciência em torno da cabeça e do terceiro olho. Esse é um Buda mais indiano, um Buda mais meditativo a partir do centro da cabeça e não do ventre. E nós temos ornamentado aqui em torno da cabeça dele a semelhança, em analogia com alguns santos da tradição cristã. Ele tem uma coroa, né, que metaforicamente é usada a linguagem do lótus de 1000 pétalas, que significa o desabrochar da consciência dele refinada, e a qual ele incentiva que todo ser humano poderia atingir esse potencial, é a conexão com o todo, com o cosmos, a consciência cósmica, a inteligência criativa, possível de propiciar o estado nirvânico ou samadhi. Em perfeita integração com o corpo, com a terra, né? E tornando-se, figuradamente, também a confirmação da possibilidade de ser... Vou deixar ele aqui, ó. Vamos encerrar o programa. Vamos encerrar. Então, assim, sem a necessidade de um culto, de uma seita... Eu acho que é importante dizer o seguinte, nós não estamos aqui fazendo uma propaganda religiosa de algum tipo de seita ou religião. Exatamente. Nós estamos dando uma explicação aqui de uma figura tão levada à casa das pessoas, e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, né? O que é que estão, os significados daquilo. A origem dessas representações. Eu espero realmente que, por exemplo, lá na China, na Índia, em outros lugares que se conhece, por exemplo, menos Jesus Cristo na cruz, se faça a mesma coisa, né? Porque essas figuras, todas, levam ao mesmo caminho, né? A cultura da paz, do amor, né? Da fraternidade, e é isso que importa, né? Exatamente. Dessas figuras aqui trazidas de forma simbólica às prateleiras e às casas da gente aí. Pouco da cultura do Buda aí. E que fique muito claro que assim como há um Cristo dentro de cada um de nós, Buda também incentivava que nós revelássemos o Buda interno. E por isso, mais uma razão para a gente encerrar o programa com o nosso Namastê, que significa: eu saúdo o divino em mim, saúda o divino em você. O Buda em mim, saúda o Buda em você.
Obrigado, Mário. Esse é o nosso desejo, a nossa aspiração. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Programa já disponível na página do Selfie. Até a próxima.